O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a grande solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Quando Deus estava para mandar seu filho ao mundo, escolheu Maria. Desde toda a eternidade, a ornou com aquelas virtudes necessárias, virtudes que estivessem à altura da grande missão que lhe seria confiada. E junto de Maria, Deus também escolheu e separou um servo, um homem justo, um homem digno, um homem santo, para que a acompanhasse, para que protegesse Maria como esposo, e que fosse para seu filho um verdadeiro pai. Nós olhamos hoje para a missão esponsal de São José. É bonito perceber como São Mateus nos conta a origem de Jesus Cristo. Nos fala de Maria, prometida a José. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E vejam, José deseja abandoná-la. E por quê? Porque desconfiava da integridade de Nossa Senhora? Não. Os santos padres nos ensinavam que José queria abandonar Maria, não porque duvidasse da sua integridade, mas porque não sabia qual o seu lugar nesse grande projeto de Deus, no plano de Deus. José percebeu que aquela menina era diferente e que ela engravidou sem a cooperação do homem. Maria certamente lhe contou: olha, o anjo me apareceu, diz que eu vou engravidar por obra do Espírito, diz que Isabel, nossa parenta, que era considerada estéril, já de idade avançada, está grávida. E Maria foi lá,
viu, confirmou, Isabel de fato estava grávida, deve ter contado para São José, e ele, vendo tudo aquilo, deve ter se sentido pequeno. E enquanto, olha o que ele decidiu, abandonar Maria em segredo. Se uma moça engravidasse fora das condições normais do casamento, naquela época seria apedrejada até a morte, a lei era dura. E José, porque sabia da honestidade de Maria, porque se de fato duvidasse, era fácil, cumpra-se a lei, ela está grávida, não é meu. Mas José era justo, e assim decidiu pegar suas coisas, sair de noite, assumir uma culpa que não era sua, e preservar assim Maria e a criança. E vejam que enquanto pensava nisso, quer dizer, ele era prudente, e certamente não só pensava, rezava, meditava, rezava. O anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. E vejam, sintamos as palavras do anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo. Filho de Davi, quer dizer, você é descendente de um homem que enfrentou Golias, um homem corajoso. Então, não tenhas medo também de ser esposa e de ser pai. Quantas pessoas hoje, não sei se por medo ou por outras coisas, não querem mais assumir a sua missão de esposa e de pai. Quantas pessoas nesse mundo. E São José, vejam, nesse ponto, nesse sentido também, é exemplo, é modelo. Deus quis que ele fosse isto: esposo da Virgem Maria, pai do seu filho. A ele coube dar o nome àquele menino, e ele colocou o nome de Jesus. Deus salva. José começou a entender que a ele caberia dar a Jesus perante a lei a descendência davídica, porque sobre o Messias já havia sido dito, o Senhor já havia dito que daria o trono de Davi. E assim as profecias vão se cumprindo. Deus salva a humanidade por meio das mediações humanas. Claro que é Deus quem salva, mas não salva sozinho, pede a nossa cooperação. Maria pronuncia o seu sim. São José também é um grande sim a Deus. A Sagrada Escritura não recolheu uma palavra sua, mas no seu silêncio, ele é um grande sim a Deus. Ele tem fé, a fé do grande Abraão, do qual nos fala a segunda leitura. E vejam, depois daquele sonho, depois que acordou, porque chega uma hora que a gente tem que acordar, chega uma hora em que a gente tem que colocar de fato em prática aquilo que Deus, nosso Senhor, nos pede. Vejam, quando acordou, José fez exatamente como o anjo havia indicado. O sim de José, um sim não com as palavras, mas um sim com a vida. José é um homem de atitudes, e ele fez como o Senhor mandou, e nos ensina também a sermos pessoas de atitude, pessoas capazes de ouvir a Deus, de entender o que Deus deseja de nós, para colocar em prática. Queridos irmãos e irmãs, no meio da quaresma, na nossa caminhada de conversão, na nossa caminhada para a Páscoa, é muito bom olhar para São José. É muito bom entender o que Deus deseja falar conosco através dele. Olhando para São José, desejando ter e viver
essas virtudes, nós somos chamados também à conversão. Portanto, na alegria dessa solenidade, nos disponhamos a ser um pouco de José, a sermos mais silenciosos, a sermos mais orantes. Os homens aqui, casados, dispostos a assumirem a missão de esposo, a missão de pai, para que, de fato, nós testemunhemos Deus, nós marquemos este mundo com a presença de Deus, tal como se deu na vida de São José, que a Virgem Santíssima, sua esposa, sua castíssima esposa, interceda por nós, para que sejamos como eles, para que vivamos as virtudes, seja de São José, seja as virtudes de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O missal nos diz, que é possível, na prece, na oração dos fiéis, propor as intenções e deixar um tempo de silêncio para que cada um reze no coração. E o silêncio nessa liturgia, quanto sentido adquire, uma vez que São José era silencioso. Então, no silêncio do nosso coração, vamos elevar a Deus que é Pai, e que quis São José na missão de Pai, as nossas preces, os nossos pedidos. Rezemos pela Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, e por todos os sagrados pastores. Rezemos pela paz no mundo, em especial na Ucrânia. Rezemos pelas famílias, em especial por aqueles que têm a missão de esposo e de pai. Rezemos pelos doentes, em especial pelos agonizantes. Rezemos por nossas intenções particulares. Senhor nosso Deus, ouvi as preces que vos dirigimos, acompanhados, apoiados na intercessão de São José. Por Cristo nosso Senhor. Amém.